um prazer e uma alegria estar aqui com vocês e mais um Cabeça de Homem, um programa feito com eles, para elas. Eu gostaria de agradecer a minha equipe, a Dilcinho, a Carlinhos, a Dante, e gostaria de agradecer aos meus convidados especiais. Djalma Argolo, meu companheiro de bancada, depois de 2 semanas na Grécia, está de volta. Fala com todo mundo aí, Didi. E é uma alegria estar de volta e poder abraçar os companheiros, Dilson, Carlos, Dante e o doutor Antônio Pedreira, não é? Que é realmente uma referência sempre. E que é o nosso outro convidado. Nosso outro convidado. E foi muito bom estar na Grécia, né? Vendo a nossa história, porque na verdade, se nós tirarmos todas as palavras gregas do vocabulário português, vai ser difícil falar alguma coisa. É verdade. Não é? Muito. Pois é, uma alegria. Eu quero dar um abraço a todos os companheiros. Bom, para quem está assistindo a gente pela primeira vez, Djalma é terapeuta, tá? Enfim, Djalma tem outras formações também, que ele é estatístico, ele é, me lembra aí, Didi, você se formou em análise de sistemas, né? Processamento de dados, né? Bom, mas Didi está aqui com a gente porque esse homem é um dos maiores estudiosos, uma das pessoas mais cultas que eu já vi, além de ter, enfim, muitas vivências e experiências, e na parte de terapia, eu não sou suspeita para falar não, mas ele é maravilhoso. E meu outro convidado, o doutor Antônio Pedreira, que é psiquiatra e é terapeuta também. Também nosso velho convidado aqui, graças a Deus, que eu estou cercada de meninos e rapazes maravilhosos, cultos, inteligentes, preparados para virem dividir com a gente um pouco da experiência e do conhecimento deles. Boa tarde, Pedreira. Muito boa tarde, Maera. Satisfação de participar desse programa tão rico e tão importante para divulgar conhecimentos práticos e objetivos. Sonia e Mônica Argolo, obrigada por liberar seus rapazes para estarem com a gente aqui no sábado de tarde, viu? Já já eles estão de volta. E o nosso tema de hoje é o homem e o orgulho. A gente já falou sobre o homem e o ego na primeira semana desse mês, o primeiro sábado. Semana passada a gente falou sobre o homem e a vaidade. Hoje a gente vai falar sobre o homem e o orgulho. E semana que vem sobre o homem e o poder. E como tudo tem um lado positivo e um lado negativo, eu fui pro dicionário, para o nosso paizinho, velho amigo, para poder fazer uma pesquisa do significado na ponta da letra. E o orgulho, no lado positivo, ele tá como sentimento de dignidade pessoal, brio, altivez, e que a gente tem, ou da gente fica feliz, pô, tô orgulhoso de ter construído isso, ou a gente fica orgulhoso quando algum atleta nosso vence uma Olimpíada, ou vence uma competição, então isso dá orgulho, enche o povo brasileiro de brio. E quando a gente vai para o lado negativo, é o conceito elevado ou exagerado de si próprio. Um amor próprio demasiado, também chamado de soberba, que é o orgulho excessivo, a arrogância e a presunção. Aí eu quero saber de vocês, meninos, de onde nasce o orgulho? Mas antes disso, eu quero dizer ao povo, meninos e meninas, participem. Liguem pra gente no 3505-5000. 3505-5000. Para quem estiver fora de Salvador, o DDD é 71. Vocês também podem mandar sua mensagem para a gente pelo portal metro1.com.br, que tem lá um íconezinho do lado direito da tela, dizendo mande sua mensagem para o estúdio. Ou podem também nos ouvir e participar pela nossa fanpage, Cabeça de Homem, e podem nos ouvir também pelo Metrópole Player. Mas lá, quem começa? De onde nasce o orgulho? Eu arriscaria dizer aos nossos incontáveis ouvintes, de que tudo tem origem numa coisa importante chamada amor próprio. E é óbvio que o ser humano necessita amar a si próprio, está na Bíblia, amar o próximo como a ti mesmo, e não a ti mesmo como o próximo. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que a pessoa precisa, em primeira instância, ter um autoconceito de si mesmo, zelar por ele, e também fazer por onde realizar suas potencialidades. Então o amor próprio tem muito a ver com o significado de uma autoimagem boa, de uma autoestima e de uma autoconfiança que sejam consideradas como positivas. Daí eu vou arriscar dizer, para passar a bola para Djalma, de que as nossas mães são as principais mentoras da deturpação desse amor próprio, quando passa a fazer atribuições. Você é o menino mais bonito que tem no Cabula. Você é de encabular. Você é de amargosa, então você é de amargar. Então começa a jogar atribuições. E a criança vai ouvindo. Não entra por um ouvido, não sai pelo outro. Já disse aí, Almar Cefala, que processa e às vezes leva ao pé da letra. Esse é um dos pontos de partida, com certeza. Eu passo para a Djalma complementar essa ideia inicial. Antes disso, a gente vai passar para um ouvinte que já está na linha, que é José Fernando.
É meu ouvinte de todo sábado? Maiara, boa tarde. Bom, essa voz eu já conheço. Boa tarde, Pedreira. Como vai, meu amigo? Vou bem, minha amiga. Que bom. Você é um anjo, podemos considerar. Nós tínhamos aqui o anjo Irmã Dulce, né? Mas você é imitação, podemos dizer que é imitação de Irmã Dulce. Tô longe. Espiritualmente, eu não te conheço, mas a gente percebe pela voz, porque diz que a gente identifica pela voz que você parece ser um anjo, né? Um anjo que só busca em dizer coisas boas para a comunidade baiana, né? E um anjo lindo, viu? Aqui pra nós, né? Ó, já tem tanta gente já, Zé Fernando, falando sobre coisas ruins, mas a gente tem tantas coisas boas para poder compartilhar, para poder trocar, e eu prefiro focar no positivo. Tá bom. Eu tive uma oportunidade para me dizer, eu como cidadão que resido aqui, Maiara, aqui em Vila de Abrantes, e também como pesquisador da região, sim, que amanhã vai ter um fato importante, um dos principais dias da nossa região de Camaçari e Abrantes. Amanhã nós vamos fazer aqui 256 anos, né, de vida, de nascimento. Legal. E 456 anos da aldeia do Divino Espírito Santo. É um convite, eu como cidadão, como pesquisador, convido a todos os baianos, porque a Rádio Metrópole é uma radiofonia ouvida por toda a Bahia e que, e principalmente a nossa capital, todos os habitantes, venham amanhã, porque com certeza eu vou garantir que vão se distrair em ver esse desfile histórico, porque Abrantes, Maiara, foi uma das páginas mais bonitas da história da Bahia e que precisa ser divulgada, onde teve a participação e defesa do Brasil em todos os fatos históricos, desde o nascimento do nosso país, que Abrantes tem participado e defendido o nosso Brasil e que nós precisamos divulgar. E eu convido que todos venham amanhã, aqui à tarde, assistir esses fatos históricos aqui em Vila de Abrantes. Entendeu, Maiara? Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Isso te enche de orgulho? Eu fico orgulhoso porque eu não sou filho daqui, sabe? Eu sou filho de Feira de Santana, na qual essa semana também nós fizemos lá a festa, dia 18. Sim. Foi a festa 181 anos do nascimento de Feira de Santana, que se desmembrou de Cachoeira. Eu me orgulho muito de ser feirense, porque tem uma das mulheres mais importantes do Brasil que nasceu lá na Feira de Santana, que foi Maria Quitéria. Isso me orgulha muito, entendeu, Maiara? E aqui em Abrantes, nós temos os grandes personagens importantíssimos, como o Marquês de Abrantes, o próprio Antônio Vieira, que quando criança residiu aqui na minha comunidade, o José de Anchieta, que vivia constantemente aqui na nossa igreja do Divino Espírito Santo, o grande jornalista Cipriano Barata, que viveu, que inclusive pagou a pena dele aqui nos canaviais de Abrantes, uma infinidade de personagens e fatos históricos, inclusive na defesa, que aqui foi através da Vila de Abrantes que expulsou definitivamente os holandeses perniciosos, porque os holandeses são os nossos irmãos, mas aqueles perniciosos que vieram saquear nossa capital em 1624, através de Dom Marcos Teixeira, encabeçou o bispo, encabeçou o movimento e definitivamente expulsou esses perniciosos. Os franceses que vinham aqui saquear a independência da nossa Bahia, através do Coronel Santinho, do forte da Casa da Torre, que encabeçou os nativos imigrantes de Vila de Abrantes. Você tá danado, eu vou chamar você para vir aqui um dia falar sobre o homem na história e grandes homens que fizeram história. Mas que bom, Zé Fernando, porque eu acho que, assim, são filhos da terra que enchem de orgulho. E eu não sabia que Abrantes tinha tantos filhos assim. Tantos filhos ilustres. E aí é o lado bom do orgulho, que é o lado positivo do que a gente está falando, porque geralmente quando a gente fala assim, que homem é orgulhoso, e a gente fala muito isso, que o homem, de uma forma geral, foi uma pesquisa que eu estava fazendo aqui, ele é orgulhoso, mas no sentido negativo, né? Que ele tem um amor próprio demasiado, que ele geralmente, a maioria, assim, a média, né? Se acha superior ao outro, ou tem dificuldade de pedir desculpa eu não peço, mas é interessantíssimo. A partir do que você está me dizendo, acho que eu vou fazer um tema aqui, grandes homens da história, e nesse dia eu quero tudo na ponta da língua, eu vou te convidar para sentar na bancada aqui comigo. Espero que você aceite o convite. E achei interessante, não? Porque você viu a manifestação do orgulho. Sim. Do orgulho, você veja, por Feira de Santana, quer dizer, um orgulho histórico da terra onde nasceu, a vibração. Quer dizer, ele tem o orgulho de ser baiano, de ser feirense,
de estar em Abrantes, ou seja, ele dá um valor muito grande à história. Tem orgulho de pertencer a esses ambientes onde coisas, fatos históricos aconteceram. E esse é o ponto fundamental do orgulho, porque nós podemos ter orgulho de várias coisas. Sim. Inclusive ter orgulho da cultura, ter orgulho do lugar onde se nasce, ter orgulho da família. Ou seja, o orgulho é muito variado, tem Sim. vários aspectos. Agora, tem um orgulho negativo. Eu acredito, inclusive, deixando uma posição culturalista, que o sentimento do orgulho vem, inclusive, digamos assim, do egocentrismo natural. Ou seja, todos os seres vivos centram em si e buscam superar tudo e todos os outros, inclusive o próprio ambiente. E o ser humano, na medida em que se tornou consciente de si mesmo, ele passou a tomar uma atitude muito forte com relação a isso. Não só com relação a si, como a sua família, a terra onde nasceu e etc. Então, o orgulho tem uma base muito grande nesse egocentrismo. Ele só se torna um problema quando ele começa a atrapalhar o próprio comportamento. São as doenças naturais do orgulho. Um indivíduo que morre com dentes na parede, mas não admite que errou, que não admite que um outro possa ser melhor do que ele, possa ter uma condição melhor do que ele. Então, o orgulho nesse ponto, sem dúvida alguma, vai trazer prejuízos muito graves, porque faz sofrer desnecessariamente. Não é? O orgulhoso demais, ele é burro, porque ele vai contra si mesmo, ele se prejudica. Você acha, Pedreira, se a gente levar para uma questão de gênero, no seu ponto de vista, você acha que, de uma forma geral, os homens eles são mais orgulhosos do que as mulheres? Olha, páreo duro. Eu acho que a coisa é unissex, é páreo duro por isso, porque tanto a gente se defronta no nosso dia a dia de consultório com pessoas altamente orgulhosas do orgulho não ok, como o Djalma apontou muito bem, como tem o orgulho ok. Bom, eu estava ouvindo e fiquei empolgado de ver um ufanismo, né? Eu me lembro quando era pequeno, sim. porque me ufano do meu país, né? E eu me recordo quando eu estava nos Estados Unidos, fazendo minha pós-graduação, e que eu caprichei para dar uma aula, para não sair nada ruim. Eu tive muito orgulho, mas não porque, não foi vaidade, porque ali não era eu, ali era o Brasil. E o Brasil, perante, naquela época nos Estados Unidos, é como se fosse um país subdesenvolvido. Chega um latino-americano, que é tido como preguiçoso, lá a gente já chega com uma pecha de preguiçoso. E aí, falar para um auditório cheio, né? E o pessoal aplaudir, ainda querer buscar o TOEFL e tudo mais, é alguma coisa. Então eu fiquei felicíssimo, porque estava nada mais, nada menos que na Cornell University Medical College, que é como se fosse uma das 5 melhores universidades nos Estados Unidos. E esse orgulho, eu vou e volto. Eu tenho muito orgulho de ter nascido em Castro Alves, embora Castro Alves não ligue para mim, a cidade, mas eu tenho orgulho porque a terra onde nasceu o poeta, depois não foi bem em Castro Alves, foi em Curralinho, mas se onde foi, o nome da cidade é Castro Alves, nasci em Castro Alves e tenho orgulho de dizer que eu sou castroalvense. E isso é um ufanismozinho, porque por tabela tem uma coisa assim, o eu, como o João falou, tem muito a ver com o meu, eu, meu, I, my, io, meu. Então, o que é o meu? O meu país, o meu torrão natal, o meu é do meu eu. Então, a pessoa diz com a boca cheia. Esse eu acho que é até um orgulho positivo, sabe disso? Eu também acho. Fiquei feliz porque hoje é muito difícil a gente ver manifestações nesse sentido, da pessoa se orgulhando pela sua terra, se orgulhando pelo seu país, ainda mais, enfim, com a situação que o nosso país vai, mas não vou enveredar aqui por esse lado não, que eu prefiro discutir outras coisas. Não, e o problema é que muitas vezes aqui nós só temos orgulho do Brasil quando tem jogo de futebol e a seleção ganha. Pois é, sem falar que ainda tem um exemplo da gente concluir que às vezes existe um orgulho cego, porque toma como exemplo o futebol brasileiro nunca é perdedor. Aquela Claro. coisa que já Embora dá... perca sempre. Mas Não, eu não vou sempre ficar, eu não. entendo muito pouco de futebol. Inclusive os rapazes, de uma forma geral, falam assim, Maiara, você tem que entender mais de futebol. Mas aí, quando eu for para falar de futebol, vou chamar quem entenda do assunto. Mas vamos lá. O que é que você acha, Pedreira, que esse comportamento orgulhoso do homem, de uma forma geral, que ele pode ter a ver com a nossa sociedade, que tem um culto do homem, o culto do macho, que é uma sociedade ainda, apesar do avanço feminino, que a gente vê ainda uma sociedade em que predominam leis feitas por homens para homens. Sim. E enfim, a gente ainda está numa mudança, mas ainda é uma mudança muito lenta. É verdade. Isso demanda tempo. Eu acho que passa por aí. Até como já foi enfatizado por você, as leis eram feitas pelos homens.
E mulher não votava, né? Tinha isso. Mulher menor, índio, não sei o quê, não tinha vez, nem tinha voz, né? Então, isso foi um progresso grande que já se percorreu. Depois, também a própria coisa da sexualidade, havia uma exaltação muito grande. Um homem que tinha uma libido alta, poxa, esse é um pegador, esse é um maravilhoso. O pai batia, ele puxou ao pai, puxou o avô com o orgulho da família, né? Em compensação, se fosse a garota que tivesse a mesma libido alta, ia chamada de ninfomaníaca e de furor uterino. Pois é, gente. Então, vamos começar. O que eu gosto aqui no programa é da gente estar sempre trazendo questões que são questões relevantes para a gente refletir, tá? Refletir o que ainda no momento atual procede, o que não procede. A gente se permitir ver se determinados comportamentos são comportamentos que nos fazem bem ou que nos fazem mal. Se a gente simplesmente segue ou se comporta assim porque a gente já está acostumado, ou se é porque a gente realmente pensa dessa forma, ou se determinados comportamentos e padrões são nossos ou nos foram passados pelos nossos pais e são valores dos nossos pais. E se a gente também se sente à vontade com isso, ou se a gente se fere se comportando de determinadas maneiras. Então é importante a gente trazer sempre aqui questões para a gente poder refletir e colocar uma sementinha do lado de lá e do lado de cá. Mas eu quero, enfim, provocar vocês e dizer, liguem para a gente e participem. Eu quero saber de que é que vocês têm orgulho e se vocês se consideram orgulhosos ou se conhecem alguém orgulhoso. Você que está aí do outro lado, ouvinte, você se considera orgulhoso, sim ou não? E conhece alguém orgulhoso? O comportamento de um orgulhoso já atrapalhou alguma coisa importante na sua vida? Se sim, divida com a gente, até para que a gente possa compartilhar essas experiências e a gente não ter mais comportamentos, ou se esforçar para não ter mais comportamentos que vão de contra alguma coisa do nosso eu que nos prejudiquem. O orgulhoso, uma coisa que eu acho interessante a gente trazer para discutir, é que ele se tem em alta conta, né? Isso. Ele tem um ego que é um ego inflado. Ele não se acha, ele tem certeza. É verdade. Eu sou o cara. Vocês conhecem alguém? Eu sou o cara? Você vê, eu tenho uma coisa para colocar para você nesse ponto. Quando as pessoas me apresentam, já como é que quer que lhe apresente? Eu digo, fora de um máximo, não precisa mais nada, não é? Só o máximo. Mas isso seria orgulho ou vaidade? Ou seria uma verdade? Uma vaidade. Mas, brincadeira à parte, eu vim da Grécia agora, onde nós temos um filósofo que manifestou um orgulho no escrito dele, quando ele diz assim: dou graças a Deus por ter nascido grego e não bárbaro, homem e não mulher, livre e não escravo. Aristóteles. Você veja que nesse caso, ele se coloca assim: eu tenho um orgulho porque eu sou homem, sou grego, sou homem, né? Não sou escravo, não sou mulher, olha só. Achava superior. Como o grego olhava a mulher como um ser inferior, né? Tão inferior que eles até costumavam gostar mais de homem. Era a famosa geirécia. Mas eles tinham esse orgulho. Porque, na verdade, o patriarcado inaugurou o orgulho do homem sobre a mulher, numa forma de dominação. A mulher que é penetrada, ela é dominada, ela é possuída. Olha a palavra, olha a forma como se expressa. É dizer, eu sou melhor do que, porque eu faço, porque eu possuo, porque eu penetro, porque eu domino, porque eu posso lutar, porque eu sou guerreiro. E ela não pode. Então, isso trouxe uma visão de orgulho machista do homem sobre a mulher, e que permanece até hoje. O machismo tem sobre isso. Eu sou porque eu faço assim, enquanto a mulher não pode fazer aquilo que eu faço. Tá, uma coisa que eu acho... uau, estou com um ouvinte especialíssimo na linha. Oi, Garrido. Alô? 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 Boa tarde, com quem eu falo? Jorgenice. Ô, Jorgenice, desculpe, iam colocar outra pessoa na linha e entrou você. Mas diga, meu amor, você já se relacionou com alguém orgulhoso? Olha, eu não me relacionei com ninguém orgulhoso, mas eu sou orgulhosa, eu penso, de eu ser independente, trabalhar para ter o meu luxo, entendeu? Porque hoje, o marido hoje não quer dar o dinheiro para a mulher calor, não quer dinheiro para a mulher calor. Então, ela é independente, ela é orgulhosa, porque ela pode fazer o que ela bem entender com dinheiro. É minha opinião.
Obrigada, mas assim, a gente ter orgulho, a gente querer trabalhar para se prover e ter coisas que a gente acha importante ou que aquilo dá prazer pra gente, eu vejo isso como um orgulho positivo. Aí, só que o que pode acontecer aí é a gente entrar na disputa com o outro dia, eu posso e você não pode, ou o que Isso, aí é aí uma que é o outra problema. questão, que é a disputa de poder. Pois é, Mas Ju. você trabalhar para você se prover, para você poder comprar aquilo que você tem vontade, eu acho que isso é um orgulho positivo. Muito bem. A gente está com o Marcelo de Cajazeiras na linha. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, mãe. Tudo jóia? Joia, boa tarde aí, professor. Boa tarde. Estamos com dois professores. Que programa instrutivo e maravilhoso. Sempre, Pois é, mas sempre me ótimo diga, esse menino, tema. você se considera orgulhoso? Super, Ai, hiper, meu Deus. mago. Tudo, totalmente orgulhoso. Agora sabe em quê? Aham. Em ser um grande batalhador, guerreiro e vencedor. Ah, graças a Deus. Entendeu? Eu quero saber o seguinte, quando você erra, você pede desculpa? Eu peço. Eu admito que Graças a errei. Deus. Um bom Eu exemplo peço. pra mulherada. Agora, rapidinho. Eu não gosto de que pessoas outras Sim. que não tá no seu eu chegue pra você e diga: poxa, eu não vou chamar você na minha casa, não vou chamar você pra tal coisa. Você é muito orgulhoso, não sabendo do seu eu. E eu não me acho uma pessoa orgulhosa. Sim, orgulhoso por ser vencedor. Ah, bem, mas isso que é bom, importante. que bom. Obrigada pela sua participação. E meninos, quero ouvir vocês. Estou com o Ricardo de Pau da Lima na linha. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, tá interessante a conversa de vocês aí. Eu tô aqui ouvindo. Na verdade, eu tive um relacionamento de 5 anos com uma pessoa que é muito orgulhosa, por sinal agora, né? Sim. Eu tenho uma guarda compartilhada da minha filha, liguei para ela porque eu vou pegar minha filha hoje no chá de panela da minha irmã, que vai casar daqui a 2 meses. E essa pessoa, pelo orgulho, né, o orgulho que ela tem de o fato de a gente ter se separado, e acho que até hoje ela não aceita, e como eu tenho uma namorada já, então, assim, o fato da minha filha estar perto dessa pessoa, o orgulho dela, sabe, ela se sente, sei lá, ultrapassa todos os limites. Ela não consegue se sentir como se o relacionamento acabou. Então, o orgulho dela é maior do que tudo. E, assim, é muito triste a gente ter vivido com a pessoa e a gente não conhece, quando a gente se separa, a gente não conhece mais aquilo, a pessoa que a gente viveu. Então, assim, o orgulho dela ultrapassa todos os limites de tudo, porque ela acha que ela é dona de todas as verdades, ela acha que ela é dona de tudo. Então, assim, o orgulho dela chega a ser irritante. E prejudicial, né? Quer comentar, Eu Pedreira? quero. Ricardo, eu queria fazer uma diferençazinha entre orgulho e mau sentimento. Ela pode ter um mau sentimento de não ter mantido o casamento dela, de achar que foi uma fracassada nisso, ainda respaldada pela sociedade, que quando o homem separa, é homem separado. Quando é mulher, é largada do marido. Não sabe? Então ainda tem essa peste toda. Então ela pode estar somente com, como é que a gente diz, defesa de ego. A gente já falou isso em outro programa aqui, defesa egóica. Está querendo achar que o filho dela, que é um DNA dela, não pode se miscuir com o DNA da sua família. Ou seja, com o laço de sangue, como o pessoal no popular chama. Então eu admito que ela talvez tenha uma espécie de uma defesa de ego, porque está muito sofrida. E também você sabe que tem pessoas que sofrem muito mais porque a outra pessoa está bem do que pelo fato de não estar tão bem assim, tá certo? Eu vou passar para o Djalma comentar, porque isso me ocorreu quando você falou aí. E eu quero que Didi também comente em cima do seguinte: o que eu percebi também na fala dele é que talvez a esposa também não queira que o filho ou que a filha conviva com a namorada, com o novo parceiro. No DNA. O que isso é ruim, porque assim, termina colocando o filho no meio de um problema entre eles que tá mal resolvido. Que E é dica verdade. você dá pra ele, Didi, de como ele pode até conduzir com a ex-mulher dele, como ele pode chegar pra falar com ela ou conversar, pra tentar melhorar essa situação? Porque a mulher gosta da conversa olho no olho, viu? Isso. Talvez falte um diálogo e também tem que se ver o seguinte: de que maneira se deu essa separação? Que marcas ficaram? O que foi que provocou essa separação? As mágoas que estão acumuladas. Para que isso possa ser desfeito, seria necessário alguém intermediar uma conversa dos dois, para que eles cheguem a um comum acordo, porque ela também vai poder namorar. Sim. Ela poderá namorar com alguém que tenha, inclusive, filho. E aí, como é que vai ser? Ele também poderá sentir a filha dele estar envolvida com outra pessoa. E cada um tem o seu caminho. Sim. Os dois têm que parar
pensar em benefício, como você disse, da própria filha. Porque se meterem a filha nessa briga, amanhã ou depois ela terá um problema psicológico muito sério. E pode repetir o erro, pode sofrer futuramente por questões dos pais mal resolvidas. E ainda tem uma questão, em cima disso, se realmente ela for orgulhosa, e a gente já falou aqui que o orgulhoso geralmente não admite que está errado, quem está errado sempre o outro, a gente tem que trazer duas questões aqui para colocar no ar. Uma é, quando uma relação não dá certo pelas duas partes, os dois são responsáveis. Não existe culpado, gente, existe responsável. A minha parcela de responsabilidade foi essa e a sua foi essa. Agora também uma relação pode acabar porque um deixou de gostar. E a gente não controla gostar ou não gostar. Eu não sei porque as pessoas ainda brigam e ficam chateadas com o seu parceiro ou sua parceira quando simplesmente o sentimento acaba. Da mesma forma que a gente não escolhe gostar, a gente não escolhe desgostar. Então a gente não pode responsabilizar e nem culpar o outro não é culpado porque deixou de gostar de mim. Acontece. Mas agora eu tô com o Garrido na linha. Garrido, agora você tá aí, não tá? Tô aqui, tudo bom? Tio, e aí, como é que tá você? Alô, Garrido. Eu queria dizer o seguinte, eu sou orgulhoso de meus amigos. Eu ia dizer você não. Orgulhoso de você, que é uma mulher inteligente, minha amiga, e esses dois galácticos, rapaz, que quando vão lá pra cultura, o pessoal diz assim, os galácticos vêm hoje? São galácticos, Pedreiro e Djalma. Então o cara que tem dois amigos galácticos desse tem que ser orgulhoso mesmo. É que o galáctico é Garrido, rapaz. Nós temos o orgulho de ter você como amigo. Nosso mestre. Galáctico. Aqui é o orgulho bom. Agora me diga, Vitor. Vitor e Garrido é tudo misturado, viu, gente? É tudo uma pessoa só. Você já se relacionou com alguém orgulhoso? Não, já. Eu acho que faz parte. É só a dosagem que é diferente, né? Tem gente que em algum momento da vida também tem isso. Às vezes no momento da vida tá orgulhoso, tá sofrido. E aí por isso que temos terapeutas maravilhosos como esses dois aí, pra gente trabalhar isso e voltar pro normal. Porque a área de sombra tá aí, né? Agora tem um orgulho positivo, e realmente eu brinquei, mas tem um orgulho de você ter amigos, de você, como foi dito aí, da cidade e tudo. E eu quero dizer, mas fechando, eu sempre lhe digo isso, que o rádio é o grande divã coletivo, viu, hoje em dia, porque as pessoas não têm acesso à terapia, muitas delas. Então esse trabalho que você faz é sensacional, levando a turma, porque isso dá uma contribuição enorme. Sim. E as pessoas se beneficiam disso. Você tá no interior, né? Eu cheguei, vou viajar amanhã de novo. E estou aqui sintonizadinho aí no programa. Deixa eu te falar uma coisa. Você que tem muita habilidade em saber lidar com as pessoas, que dicas você daria para alguém se relacionar com o orgulhoso? Porque você é danado, viu, Vitor? Se alguém tem alguma coisa, você dá a volta e vai ali, ó, pianinho. E as pessoas pensam que ele tá devagar e no fundo ele tá conduzindo todo mundo para fazer o que ele quer. Já pensou que dicas você dá para lidar com o orgulhoso? Não, eu acho assim, tem um ponto que não é só o orgulhoso, eu acho que é geral, é você tomar consciência do que você está. Porque quando você toma consciência, eu acho que já é meio caminho da cura. Porque às vezes é aquela coisa, o outro vê sempre a gente melhor de fora, né? Aí aquela pessoa hiper orgulhosa, e você conversa, ele diz, não, eu não sou nem um pouco orgulhoso e tal. Então esse está muito distante de conseguir ainda, porque a cura passa pelo autoconhecimento. Então acho que você contribuir para que a pessoa possa ter acesso a isso e fazer contato com essa realidade, isso já está sendo uma grande ajuda para que ele possa dar essa volta e voltar para uma situação de normalidade, porque orgulho todo mundo mas quando extrapola é que prejudica. Mas o orgulhoso, ele nunca percebe que ele é orgulhoso, porque aquilo que uma das coisas que eu estava falando aqui e perguntando, fazendo enquete qual é a pior coisa para o orgulhoso? Mas isso a gente só vai responder na volta do nosso intervalo comercial. Fiquem com a gente, em 2 minutinhos a gente está de volta. Beijo! Estamos voltando, já temos ouvinte na linha, é isso? Tô com o Anônimo do Lobato, boa tarde. Boa tarde. Tudo jóia? Tudo bem. Eu gostaria de te parabenizar pelo programa, né? Dar uma boa tarde a toda a bancada. Boa tarde. O que eu queria falar, Maia, é que o ouvinte que falou agora há pouco, o Ricardo, sim. Minha história é muito parecida com a dele. Eu convivi com a pessoa durante quase 6 anos, e temos um filho de 4 anos. Sim. E eu tenho 2 meses que estou separado dessa pessoa, só que eu sou evangélico. E eu quero pegar o meu filho para levar para a igreja, e ela está impedindo, né? Não quer que eu pegue meu filho, não quer que eu saia com meu filho, não quer que eu leve meu filho para a igreja.
E, tipo, dando uma pressão assim, eu acho que ela ainda tem vontade, ela ainda tem a esperança que eu volte. Aí ela, tipo, eu sinto que ela quer me impressionar, usando o filho. Aí, minha história é essa, é bem parecida com a do ouvinte falou agora há pouco. Isso é complicado, porque às vezes na verdade, um dos cônjuges usando o filho para prejudicar o outro. E essa questão assim de religião, eu não gosto muito de entrar, mas é um pouco delicada, mas eu acho que tem que haver, porque cada um tem a sua, que a gente fala de futebol, religião, política, alguns assuntos a gente não discute, mas uma questão que eu acho importante aqui as pessoas são diferentes, tá? Então, assim, você pode ter uma religião, a sua esposa pode ter a outra, e se cada um achar que a criança deve conhecer tudo, para que quando ela cresça, ela possa por si própria escolher qual é o caminho que ela quer seguir, porque não necessariamente a gente segue aquilo que os nossos pais determinam pra gente, ou aquilo que nos apresentam, e sim, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai usando do nosso discernimento e da nossa liberdade maior para decidir qual é o melhor caminho. Então, eu acho que o melhor caminho, assim, para vocês é até a questão do diálogo, e aí eu vou falar uma coisa para vocês, meninos, tá? Com relação às mulheres de uma forma geral. Mesmo que a gente esteja muito chateada e muito magoada, espera um momento em que não tenham problemas ou que vocês não tenham discutido nada, mesmo separados, e chama para uma conversa olho no olho e fala assim, e fala no olho mesmo, o que é que está acontecendo? A gente não dá certo mais, mas eu não quero que a gente tenha uma relação ruim. Eu quero fazer dar certo a gente separado, porque a gente tem um filho. Como é que a gente pode fazer? O que é que eu posso fazer para a gente ter uma relação boa? A gente respeitando o espaço de cada um, ou respeitando a forma com que cada um é. Porque se vocês conviveram tanto tempo, é porque nesse tempo que vocês conviveram tinham coisas boas. Se depois a convivência acabou ou passou, não valeu mais a pena, é porque a partir desse momento já tinham mais coisas ruins do que boas. Mas deu certo enquanto durou. Então vamos tentar, gente. É difícil, não é fácil, porque mexe tudo aqui no meio. Começa a dar agonia, a dar nó na garganta, tem mas o é orgulho, possível. o amor próprio ferido. Dos dois lados, pode ser de um lado, do outro ou dos dois. Os dois. Que aí é mais delicado, mas eu acho que o diálogo ainda é o melhor remédio. Mas vamos ouvir Raimundo Pinheiro, de Nazaré, que está na linha. Boa tarde, Raimundo. Olá, Ana, tudo bem? Tudo jóia. Boa e me tarde. diga, você se considera orgulhoso ou já se relacionou com alguém assim? Calma, você não esperou nem dar. Tá vendo? Você me faz ser orgulhoso, por isso você não esperou nem dar boa tarde aos palestrantes aí, aos meninos, aos rapazes. Aos rapazes aí, o homem aí da Grécia aí, pedreira, né? O homem das letras aí. Pois é, aquele pensamento grego eu peguei aqui pela metade, depois eu gostaria que ele repetisse aí. Se puder repetir agora... Aristóteles que diz, eu dou graças a Deus porque sou grego e não bárbaro, homem e não mulher, livre e não escravo. Rapaz, eu acho que a questão do grego e não bárbaro, acho que vale sempre, né? Agora não com esse, em relação ao bairrismo, ao patriotismo dele, vale a pena. Agora, sobre os outros dois, acho que até hoje ainda é válido, porque ser livre é sempre melhor que ser escravo. Com certeza. E ser homem, me parece que até as próprias mulheres, quando a gente conversa, elas dizem, a próxima encarnação eu quero ser homem. E você diz na próxima encarnação eu quero ser mulher? Jamais, nem eu, nem nenhum homem que eu conheço diria isso. Você tem o orgulho de ser homem. Nem eu, nem ninguém que eu conheço, homem diria isso. Agora, quando eu costumo defender teses, conversando assim, eu pouco uso as minhas palavras. Então, esses rapazes que ligaram aí na estante, os dois ex-maridos aí, mostraram mais ou menos o que é a vida. Quando tem problemas aí políticos ou empresariais, a imprensa, as pessoas costumam incidir as críticas sobre as ex-secretárias, ex-mulheres, ex-sócias. Todas as mulheres ex são realmente colocadas como pivôs de muitos problemas. Então, outro dia eu liguei e falei da questão que certa vez eu levantei, eu falei para vocês aí, que boa parte dos problemas nossos advém da falta de habilidade feminina, porque nós homens convivemos a vida toda subjugados, né, na palavra positivada, pelas mulheres. Somos crias de mulheres, vivemos com irmãs, com tias, com madrinhas, com professoras, com esposas, etc, etc. E por que os homens são tão
são tidos como tão incompetentes, incapazes, aí no programa sendo vaidosos, orgulhosos, e não são assim colocados onde eles deveriam estar. Meninos, tá aí para vocês. É um prato cheio. Bom, eu queria comentar alguns aspectos da sua fala, que foi muito interessante, e garanto que existem algumas conotações de orgulho que confundem com vaidade mesmo. Se olhar no dicionário, está como sinônimo. Como também bota que o positivo é ter brio. E se a gente for lá para a Grécia Antiga, o que é brio? Brio era um nome que se dava a um compartimento feito uma taça grande que a pessoa botava, feito uma cachaça forte, bem caudalosa, e que a pessoa tomava. Quando tomava uma só, aí estava subbrio, estava sóbrio. Quando tomava duas, aí ficava cheio de brio. Quer dizer, na verdade, brio fica com ébrio. Saiu do brio. Ex-brio, ébrio. Então, repare como, às vezes, as palavras traduzem algumas coisas que nem imagina que tem nada a ver. Mas, voltando para o tema central, eu acho que um casal precisa separar bem. Junta bem ou separa bem. Agora, ficar junto mal, separar mal é ruim. Porque nessa briga do rochedo contra o mar, quem sai perdendo? A ostra. A ostra, para não ficar no ostracismo, eu acho que nesse caso o ostracismo é uma forçação de barra do vocábulo, mas quem leva a pior é o filho. Então, é bom lembrar que existe um patrimônio indelével que se chama filho. Porque existe ex-marido, ex-mulher, mas não existe ex-filho, ex-pai e ex-mãe. Então precisa que os pais entrem com um acordo para achar o melhor tratamento que seja benéfico para um para outro. É péssimo queimar a imagem do pai e da mãe. Essa alienação parental hoje, inclusive, tem até uma pena jurídica para quem cometê-la. Eu quero trazer aqui uma questão que é assim, quando você falou sobre vaidade e sobre orgulho, é que realmente eu vi no dicionário que são sinônimos, mas eu não quis falar isso aqui, porque até o que é que eu penso? Que o vaidoso, ele sempre precisa de uma opinião alheia favorável, ele está sempre buscando a aprovação do outro. Enquanto o orgulhoso não, o orgulhoso não procura e até dispensa qualquer opinião alheia, qualquer aprovação alheia, porque e ele é superior a todo mundo, ele é melhor do que todo mundo. Na verdade, o orgulhoso, a gente dá uma conotação negativa do orgulho, não uma conotação positiva. Mas ele geralmente dispensa a opinião alheia. É claro que ele está sempre certo. Pois é, foi isso que eu falei. Por que o orgulhoso não pede desculpa? Porque ele nunca erra. Os meninos. E o curioso nessa história toda é o seguinte, é que se a gente for colocar que o orgulho negativo seria essa vaidade, essa jactância, essa presunção, também vamos poder ver que existe o orgulho de ser brasileiro, de ser castroalvense, de ser baiano, do ter, né? De ter, vamos dizer, bons amigos, de ter, como o Garrido falou, né? A gente ter Garrido como amigo, ter vocês aqui, participar desse programa, ter a participação desse programa, do fazer, sabe que fez um trabalho bem feito, como esse programa está sendo realizado, com todo cuidado. Agora, do parecer é que é terrível. É isso que o vaidoso faz, aquele parecer, que faz, que é, que tem, e não tem nada daquilo. E o ter, às vezes, também há uma discrepância, que é aquela da pessoa que ostentar. Porque eu tenho um carro último modelo, tenho não sei o quê, e daí? Você não é dono, por ser transitório. A única coisa que você é dono é de sua vida, e veja lá, você é dono do seu tempo, na verdade. Mas não é nem da vida. Boa tarde, Maurício Magalhães. Eita, direto dessa terra aqui, vambora. Você tá direto de que terra? De Salvador ou de São Paulo? Não, dessa terra aqui de São Paulo. Vocês são os felizados. Hoje tá aqui, 20 graus, tá linda a cidade, mas com a saudade roxa aí dessa terra chamada Bahia. Vambora ao tema de hoje, né? O homem e o orgulho. O que tens a dizer? O que eu tenho a dizer é o seguinte, vamos lá, eu vi aí até em poucos minutos o que vocês estavam conversando, de que essa trajetória de que a vaidade e o orgulho são muito próximas, são irmãs siameses ou quase sinônimas. Eu diria assim, a vaidade é quando o homem se vê muito mais do que ele é. A vaidade, ao longo da vida você aprende como controlar ela é bom. O orgulho, vamos dividir o orgulho quando ele se aproxima da vaidade. Aí eu acho que o orgulho nesse sentido é uma vaidade sob controle. Eu diria que é uma vaidade humilde. E, por outro lado, o pior orgulho é aquele que o homem se esconde dele mesmo. Eu vou contar.
E todos os homens que estão ouvindo o programa, meus companheiros da bancada, vão se investir nesse papel. Imagina uma sexta-feira que você com sua mulher, em algum momento ela faz alguma coisa que você não gosta, ou bota um decote, ou olha para alguém e que você se incomoda profundamente. Em vez de você chegar e esclarecer a vista, você move o mundo, fica de cara feia, não fala, a mulher pergunta, o que é que você tem? Não tenho nada. O que você tem? Não tenho nada. Aí vai, ou seja, deu domingo à noite, você perdeu uma semana e não resolveu aquele problema da cagada que você fez na sexta-feira. E o homem não consegue sair dessa bolha, desses orgulhos de quando ele erra, de voltar atrás com humildade e não carregar esse peso. Depois dos 50, graças a Deus, eu estou tentando quitar tudo à vista, porque essas bolhas que duram pelo orgulho, que você não volta atrás, é muito ruim. Ela lhe deixa muito mais infeliz do que feliz. Essa é a minha visão de orgulho. E do que é que você tem orgulho, MM? Do que é que você se orgulha? Olha, eu fiquei me pensando, depois de 54 anos, o que é que eu tenho orgulho? Acho que eu tenho orgulho de ser uma pessoa que ao longo da vida foi especialmente trabalhando nos meus próprios buracos, meus defeitos, e talvez assim numa trajetória de ser reconhecido como uma pessoa trabalhadora, digna, amiga, séria e carinhosa, e que gosta de gente, e que gosta muito de trabalhar. Eu acho que meu maior orgulho hoje é esse. Oh, que bom. Semana que vem quero te ver, falar com vocês. Semana que vem a gente vai falar sobre o homem e o poder, viu? Olha, esse assunto da semana que vem é o seguinte, a minha opinião, que nessa coisa do homem e o poder, a gente tem que extrapolar esse debate para uma coisa que a Bahia precisa resolver. Sim. Porque na Bahia, assim, um poder está atrelado, assim, uma quase falta de independência crítica da população, porque se você tem uma opinião, ou você é carlista, ou você é petista. Então se mistura essas questões, são horríveis, assim, esse poder, esse pseudo-poder que não existe, o poder está na independência de opinião em qualquer momento da sua vida, sem partidarismo. Então esse é meu briefing para a semana que vem. Ótimo, mas aí eu vou também dizer a Mário para a Mário te entrevistar, porque na hora que entrar na política aí você fala com ele. Eu não posso muito entrar em política aqui no meu programa, não. No nosso, mas amor, obrigada, um beijo no coração e a gente segue falando. Beijocas. Bom, uma frase que me ocorreu aqui, que a gente quando pensa em orgulhoso, ou num orgulhoso que se acha exacerbadamente melhor do que os outros, uma frase que marca esse orgulhoso é: você sabe com quem você está falando? Exatamente. Vocês sabem? Caracteriza jogo de poder também. Está prestes a praticar um jogo de poder. Pois é, e até com relação a isso, eu quero indicar, botem no Google, tem um vídeo maravilhoso do professor Mário Sérgio Cortella, que quando alguém vira para ele e fala assim, você sabe com quem está falando? Ele fala, você tem 8 minutos? E aí tem um vídeo fantástico. Agora com a frase não tinha nem pensado, mas me ocorreu. Vale a pena. Falando isso, sim. Contam que quando saiu a teoria da relatividade, não é? Uma das duas pessoas que estavam envolvidas no assunto foi entrevistado por um jornalista. E o jornalista perguntou assim, sobre que o senhor é uma das 4 pessoas que sabem o que é a teoria da relatividade. Ele parou, ficou assim, aí o jornalista disse, não precisa o senhor ficar humilde nesse ponto. Ele disse, não, eu não estou humilde, eu estou querendo saber quais são as outras 2 pessoas. Gente, os exemplos, eles são fantásticos, porque eles expressam milhões de coisas em poucas palavras. É a jactância, é a presunção, é justamente esse se achar, o se achismo, vamos criar esse vocabulário assim, e que faz com que a pessoa se comporte como eu sou eu, o resto é o resto. Pois é, e eu fui fazer equivocadamente uma enquete perguntando qual é a pior coisa para o orgulhoso. E eu achava que a pior coisa para o orgulhoso era pedir desculpas. E aí eu me surpreendi. Vocês desconfiam da resposta? Não. Chutem. É dizer, qual a pior coisa para o orgulhoso? Você não tem razão. A pior coisa para o orgulhoso é ser contrariado. Porque ele nunca está errado. Não é pedir desculpa, porque desculpa ele nem cogita pedir. Não tem por que pedir desculpa. Mas, gente, aí eu... Inverte a situação. Como ousa, Zé? Quem você se pensa você que é? Quem é do Coriolano? Como ousas dizer que eu estou errado ou como ousas me perguntar isso?
E aí tem uma frase maravilhosa que eu acho que a gente pode usar. Enfim, como tudo a gente pode usar para o lado negativo ou positivo ou para os dois lados, tem uma frase que fala assim: quem me importa o outro? Mas se for o orgulhoso, vai dizer que me importa o outro. Se for alguém que queira resolver sua vida e tem muita gente que dá palpite, que quer opinar, dizer assim, assado, aí você tem que pensar, que me importam os outros, ou que me importa o outro, senão eu não vou fazer nada pra mim. E vou sempre ficar fazendo pro externo. Mas a gente tá... sim, gente, fui bem lembrada aqui, a gente tá caminhando pro final, mas ainda temos alguns minutinhos. E eu queria falar que neste domingo, dia 21... amanhã vai ter a realização da 13ª edição da Parada Gay aqui na Bahia, que está falando sem armários, que é o tema deles, não é isso? Que vamos... Sem armários... Enfim, a proposta de se mostrar... Sem armários, com orgulho, por isso que eu mandei. Com orgulho, mas tem que ter orgulho mesmo, porque eu acho o fim do fim, se entrar nesse assunto de se é gay, se não é gay, etc. É o que eu digo, os homens geralmente não falam o que fazem com suas mulheres dentro de 4 paredes. Não vão comentar, eles sabem por quê, para que os amigos não fiquem de butuca, de olho grande. Aí eu pergunto, por que vai se meter na vida de outro homem que está fazendo o que quer, seja com homem ou com a mulher na cama, ou com mulher. Ninguém tem que se meter, não. Isso mesmo, gente. Eu acho até... A gente tem que ter orgulho do que a gente é. E essa, pra mim, é uma questão que nem deveria ser debatida, porque é uma coisa íntima de cada um. Mas vamos falar com o Mário Curvelo, que tá na linha. Boa tarde, Mário. Boa tarde. Tudo jóia? Tudo. Conta pra gente, você é orgulhoso ou você já se relacionou com alguém orgulhoso? Não, sou orgulhoso e já me relacionei com alguém orgulhosa. Vixe, como é se relacionar com alguém orgulhoso? Eu acho que é normal, né? Porque se você está orgulhoso e relaciona com alguém orgulhoso, é normal. Mas vem cá, não é muita briga, não? Não. Pô, então gostei. Gostei, tem que dar uma aula pra gente. Ele achou o ponto de equilíbrio. Achou o ponto aí pra você ver, até em qualquer relação, seja o que for, ou seja, se ele se considera orgulhoso e aquela coisa de a gente não dar o braço a torcer e o outro também, ninguém nunca dá o braço a torcer, ou seja, estavam os dois sempre certos. Mas nesse sentido, um respeitava o espaço do outro e a opinião do outro? É possível que tenha havido uma coincidência boa, dos dois terem a mesma posição existencial, concordando no sistema de pensamento, de sentimento e de conduta, e essa boa coincidência acontece. Sem perda de vista que diferença não são defeitos. E que às vezes essa diferença faz uma complementariedade. E o homem não é para ser adversário da mulher, é para ser complemento da mulher. Exatamente. Olha como a gente aprende em vários casos, em vários exemplos, que a gente nem imagina, Didi. Pois é. Quando os dois são orgulhosos, então eles dois são perfeitos em si. Então é o conjunto da perfeição. É complementariedade. Como bem disse Pedreira, complementariedade. Então, já imaginou? Isso é o ideal. Gostei. Agora, cada um fechado na sua verdade, eu queria saber como é esse negócio direitinho, viu? Um participante está aqui. O orgulho pode ser considerado a vaidade diante do espelho? De alguma maneira, sim. Porque o orgulho negativo, já foi dito aqui, vive na base de uma aparência ilusória. Então, a pessoa pode usar a vaidade positiva como querer estar bem, se apresentar bem, dar uma mostra de que está de bem consigo mesmo, com a vida, está exitoso no que faz. Agora, o que não pode é a jactância, a presunção de achar que por isso eu sou melhor que o outro. Nem pelo que tenho, nem pelo que faço, nem pelo que sou. Mas eu acho que aí eu volto para a análise transacional que prega uma política humanista. Eu estou ok com minha parte positiva e com as minhas limitações e te aceito com suas partes positivas, do jeito que você é, e também com suas limitações. Esse aqui é o ideal para nós, filosoficamente, dentro dessa linha humanista chamada análise transacional, que eu sou um dos praticantes. Então, admito que isso é positivo. Claro. Porque ninguém até é incompatível com o ser humano. Ninguém é perfeito. Sim. Nós podemos até buscar a perfeição e a meta. A meta para quem? Para um banco, para uma empresa? Isso daí você está a serviço, uma peça dessa engrenagem. É importante que você esteja de bem com a vida, com você mesmo, dando o seu melhor potencial e realizando aquilo que lhe conduz ao bem-estar. Você ser feliz, esta que é a sua meta. E quem diz que o orgulho é inútil, eu protesto. O orgulho é útil, inclusive está sendo pretexto aqui para um programa tão importante como a Cabeça de Homem. Pois é, eu concordo com o Pedreiro. Inclusive, eu digo sempre, eu tenho um orgulho. Qual é o orgulho? De ser bonito, de ser inteligente, de ser culto.
de saber falar. Aí um dia eu estava falando isso de público e alguém disse assim, parece um pavão. E na outra palestra eu dei a resposta. Eu digo assim, me disseram que eu pareço pavão. Eu digo, olha, não, eu disse o contrário. O pavão aparece pelo rabo e eu não apareço por essa parte. E quando eu falei que eu sou, eu não disse eu sou melhor do que. Eu não me comparei. Isso. Eu afirmei que eu era. Sim. Ó, o outro aqui abusando de você. Ó, cuidado, Djalma, propaganda enganosa é crime. Mas o problema é que não é uma propaganda enganosa, porque isso é fruto da opinião dos outros sobre mim. Sim, sim. Esse autoconceito, aí eu vou em socorro de Djalma, tá claro. O autoconceito positivo é ok. É isso que a gente busca. Aí daquele que, eu não valho nada. Sobre que você é um ótimo palestrante. Dizem. Dizem por aí. Mais ou menos. Mais ou menos. Isso vai inveja. Foi um dia que eu estava inspirado. Que começa a dizer, não, é ok. Então, de fato, eu tenho conteúdo, falo para você entender. Isso. Gosto da maneira como que a gente pode falar descontraidamente, até um assunto científico profundo. Isso. A gente pode transformar, como nesse papo aqui, para ser entendido por qualquer pessoa. Isso é uma coisa que a gente tem orgulho de dizer. Eu tenho orgulho de dizer, por exemplo, que eu dou palestra de graça uma por mês, à população há 8 anos, com uma retribuição à minha comunidade. Eu estudei Colégio da Bahia, que foi de graça, Escola de Medicina de graça. Muito então, bom. O que é que tem eu doar agora de volta à população, já que eu angariei muitos conhecimentos, eu posso dividir com a população. Muito bem. Então esse é um orgulho que eu tenho, eu digo isso. Não tem jactância nenhuma nisso. Então vou aproveitar para dizer que segunda-feira agora, dia 22, 18 horas, Pedreira vai estar no Teatro da Eva Reis, que é da Livraria Cultura, no Salvador Shopping, falando sobre o tema A Ansiedade Nossa de Cada Dia. Gente, eu queria agradecer a vocês. Eu tô arrasada porque o tempo tá acabando. E eu tinha muito mais coisa para falar. Você me dá mais um minuto, Gilcinho, não pode. Djalma, vem cá, que a gente aqui nesse programa também, a gente aponta caminhos. Como é que a pessoa, como é que a mulherada que tem um homem orgulhoso do lado, como é que a melhor forma da gente fazer para se relacionar com eles melhor? Porque a gente tem que apontar caminhos. Como a gente fazer? Eu ajudar o orgulhoso a ser menos orgulhoso, etc. E meu marido não levante e fica aí mandando Djalma calar a boca não, viu? Olha, rapidamente, porque o tempo está esgotando, nós temos que ver o seguinte, a mulher que tem um homem que é orgulhoso, ela não pode bater de frente com ele, mas pode fazer como bem colocou Garrido, sim, e você disse, ir pelas beiradas, devagarzinho, concordando e mudando, tá? Tendo uma atitude positiva de parecer que concorda com tudo, mas na verdade fazendo com que ele vá pensar cada vez mais sobre si mesmo, né? Vai, Pedreira, diga aí. Eu vou dar uma dica que eu dou para meus clientes. Eu chamo PNP, não partido político não, pelo amor de Deus. P positivo, N negativo, P positivo. Quando você for abordar seu marido, comece com a parte positiva. Isso. Eu adoro estar com você é um cara do bem. Enalteça o que é verdade, sem mentira. Ouçam, meninas! Na hora do negativo, não diga você é isso e critique não. Diga o que você sente. Linguagem do eu. Eu sinto que quando você se comporta assim, eu tenho um mau sentimento de que como se você estivesse me deixando de lado, escanteio. É isso mesmo. Pergunte. Porque eu quero muito que nossa relação frutifique, fecha positivo depois. Então, sempre na hora do negativo, não acuse o outro, senão o outro tranca o ego, cruza os braços e vai revidar. E você que diz, aí pronto, melou tudo. Então vamos repetir, comece com positivo. Quer ver um exemplo prático? Você agora só chega tarde, você não liga mais pra mim, você nunca mais me leva para um motel, você nunca toma um chocolatinho, você nunca mais toma um bilhete, você... Ele não vai escutar. Vai até dizer que você tá também com TPM crônica, um bocado de coisa assim. Então qual seria a maneira? Positivo. Eu adoro estar com você. Não é positivo? Negativo. Sinto muito sua falta. Eu gostaria muito que você chegasse próxima. Mais cedo. Dá para chegar mais cedo? Dá para celebrar nossos aniversários? Se não dá vontade de chegar junto. E mulher terra do cão, não precisa nem falar de bebidói e de camisola, não. Só a linguagem do eu, se ela usar, já deixa o homem que, com perdão da palavra, é meio abestalhado. Ele vai cai numa dessa inteiramente, porque não é a expressão da verdade.
Muito Ok. bem. Meninos, obrigada. Meninos todos, porque eu sou cercada de rapazes aqui. A única mulher desse programa sou eu. Obrigada, Dilcinho, Dante, Djalma e Pedreira, Carlinhos. Obrigada aos meus apoiadores. Renato Ato, da R360 Design. Obrigada a Humberto Filho. Beijos do Estúdio 1. Amo vocês. Semana que vem, 3 horas, O Homem e o Poder.